Foi. Então, estamos na 29ª conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com a nossa colega Carolina Fernandes Fernandes, especialista, advogada, especialista em Direito e Bioética, coordenadora do Direito da Verbo Jurídico, vai falar conosco sobre os artigos 3º, 4º e 5º, a proposta de atualização dos artigos 3º, 4º e 5º, do Código Civil. Doutora, a palavra é sua, fica à vontade. Ao final, a gente debate um pouquinho. Bem, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande falar para a nossa comunidade, né? Falar para a comunidade dos advogados, ainda mais sobre essa temática e sobre essa proposta de revisão do Código Civil que vem gerando tanta angústia, tantos debates no meio, né? Claro que a gente tem que entender primeiro a complexidade hoje que a vida humana tem em sociedade e também a importância que tem o Código Civil na regulação da vida em sociedade, né? Como diria Miguel Reale, né, quando propôs o Código de 2002, que não só a complexidade da vida humana demandava um trabalho em grande equipe, né, mas que também o próprio Código Civil, porque ele é a constituição do homem na vida particular, né? Então, me parece que esse é o momento que nós temos, porque lembrando que se trata de uma proposta ainda, né? Não é o projeto, né? Então, nós estamos debatendo um anteprojeto, uma proposta de atualização. Esse é o momento de que a comunidade jurídica debata e faça as proposições que são necessárias, sem dúvida alguma, para que essas mudanças do Código Civil venham a corresponder com a expectativa social, né? E aí não é nem a expectativa jurídica, mas a expectativa da própria sociedade, que é para quem se dirigem essas normas. Então, muito obrigada pelo convite. E vou tentar aqui ser, né, dentro do tema proposto, até para não ficar, né, muito prolongado, vou tentar ser bem objetiva e conversar um pouquinho sobre essas sugestões de alteração dos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil. E aí já quero também pedir desculpas pela minha voz, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Tivemos já que adiar uma vez essa gravação, porque na semana passada eu estava sem voz, agora recuperando a voz, mas ainda um pouco prejudicada. Mas o que me coloca ainda mais dentro da sociedade, né? Hoje a maioria de nós está com algum reflexo desse tempo ou da fumaça. Mas vamos lá então. Os artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil, eles tratam de uma temática que é muito complexa, que é a capacidade civil, né? Porque tradicionalmente, eu digo desde o início, né, dessa regulamentação, voltando lá para o Código de 1916, quando se falava em capacidade civil, se tratava, na verdade, da esfera negocial, né? Ou seja, dos atos de natureza patrimonial e negocial que o ser humano podia ou não praticar. E com o aumento da complexidade e também com a constitucionalização do direito civil e esses novos fenômenos jurídicos, e principalmente após a reforma, né, do Código Civil e com o novo Código Civil de 2002, se passou a entender a capacidade de um outro modo, né, porque aí a própria existência do ser humano passa a ser vista de outro modo, de um modo muito mais complexo e sob outras perspectivas. E isso ganha força, inclusive, ali com a temática dos direitos da personalidade, né? Então, mais uma esfera da existência humana é reconhecida, né? Que aí são os direitos pessoais e existenciais, a proteção da dignidade da pessoa humana. Passamos a trabalhar então com a noção de que o direito civil não podia se limitar à regulação dos direitos de natureza patrimonial, mas também precisava garantir ao ser humano na esfera privada a proteção da esfera existencial, né? Da dignidade da pessoa humana e todos os seus reflexos. E quando se fala em capacidade civil,
simplificadamente, né, nós estamos garantindo ao ser humano um direito fundamental, né, que é o exercício da sua liberdade, que aqui na esfera privada assume aí o perfil do exercício da autonomia. Então, quando nós falamos em incapacidade, nós, consequentemente, estamos falando em tolher a autonomia de alguém, né, em limitar o exercício da autonomia da vontade, porque, que pese essa pessoa não fique proibida de participar, né, da vida negocial ou patrimonial, ela vai ter a sua vontade substituída pela de alguém, né, que pode ser seu genitor, sua genitora, tutor ou o curador, já na vida adulta. E em 2015, nós tivemos uma primeira grande mudança na temática e que até hoje gera muito desconforto entre os civilistas, né? Principalmente quem se debruça mais sobre a matéria, porque nos fez mudar novamente a nossa perspectiva. Então, quando estávamos nos acostumando de que a autonomia não se exercia apenas para a prática de atos de natureza negocial, nós tivemos que aprender que as deficiências não são limitantes da autonomia da vontade e que nós precisávamos, então, entender que todos são capazes, né, de exercer a sua autonomia e que, havendo alguma deficiência que limitasse o discernimento da pessoa, haveriam outras categorias de proteção, que é uma nova curatela e o processo de tomada de decisão apoiado. E aí, o artigo 3º e 4º passa por uma nova redação, né? Eles são um revogado, né? E com um novo texto reescrito, que é o terceiro, e o quarto com alguns incisos revogados. E aí nós tínhamos passado de um artigo 3º que previa a deficiência como causa da incapacidade absoluta para um artigo que previa como única forma de incapacidade absoluta a menoridade, critério etário. E aí, quando nós nos habituamos a isso, vem agora a proposta de reforma, porque de alguma maneira se entendeu nesses anos que as pessoas que acabavam curateladas haviam ficado desprotegidas, porque, por exemplo, uma das consequências da incapacidade absoluta é a suspensão da prescrição, né, ou o impedimento da contagem do prazo, e quando se retirou do artigo 3º os curatelados, né, os antigos interditos, se perdeu essa proteção da suspensão ou impedimento da prescrição. E agora eles voltam, né? Então, a proposta agora no artigo 3º, no inciso 2, então, claro, permanecem, né, os menores de 16 anos, mas se acrescenta novamente aqueles que por nenhum meio possam expressar sua vontade em caráter temporário ou permanente, o que nos traz a ideia, né, de que a pessoa deve estar absolutamente incomunicável. Então, que nem por meios tecnológicos, né, nem por aplicativos, nem por gestos, ela consiga exercer a sua autonomia de modo a manifestar sua vontade inequivocamente. E e sempre foi a preocupação, né? A manifestação inequívoca da vontade. E aí, essas pessoas voltam, então, a ser absolutamente incapazes, né? E isso gerou já um desconforto, porque tínhamos nos acostumado a afirmar categoricamente, afirmações categóricas no direito são raras, né? Mas que não existiam mais absolutamente incapazes, a não ser aqueles menores de 16 anos. Então, que um ser humano jamais voltaria para a incapacidade absoluta após completar 16 anos. E agora, voltamos à perspectiva de que sim, né, que podemos, eventualmente, na nossa vida, voltar a ser absolutamente incapazes. E aí, o questionamento é por quê, né? Por que essa mudança volta? Aí eu havia falado da prescrição. Bom, temos um reflexo que é o impedimento ou suspensão da prescrição. Só que quando a gente vai lá para a prescrição e as causas de impedimento e suspensão, lá a partir do 197, a gente vê que na proposta há uma sugestão de alteração também, incluindo o artigo 4º, ou seja, os relativamente incapazes,
em razão de curatela, nas causas de suspensão ou impedimento da prescrição, pelo menos até que um assistente lhe seja nomeado, o que corrige parcialmente esse cenário de insegurança em que estavam os relativamente incapazes, curatelados, né? Porque pelo menos ao ter um assistente tem alguém, né, que em tese praticaria, né, colocaria em prática as pretensões dentro do prazo prescricional. Então, quando a gente volta para o artigo 3º e pensa, bom, então qual é a preocupação do legislador efetivamente? É impedir que a prescrição corra contra aquelas pessoas que estejam em coma, em estado vegetativo, e aí só me ocorrem essas causas mais graves em que a pessoa, por nenhum meio, consiga expressar sua vontade. E aqui o que eu noto é que há uma confusão entre a possibilidade de manifestar vontade para a prática de atos de natureza patrimonial e negocial, que é o grande objetivo da curatela, porque a curatela tem essa limitação, ela se destina a gerenciamento, prática de atos de natureza patrimonial, é gestão patrimonial, e há uma confusão aqui com a tomada de decisão sobre o próprio corpo, né? Porque essas pessoas elas também estão incapacitadas de tomar essas decisões, que é a capacidade de consentir, que a gente não analisa no direito, que é uma carência que nós temos no direito, aliás, que é analisar a autonomia da vontade por essa perspectiva. Eu posso não ter também habilidade patrimonial ou negocial, mas tem muitas pessoas que temporariamente ou permanentemente também não têm condições de consentir. E aqui o consentimento também implica na tomada de decisões na esfera médica, né, sobre direito sobre o próprio corpo, exercício de direito sobre o próprio corpo, né? E me parece que aqui nós vamos continuar nessa confusão, porque não há de novo essa natureza patrimonial limitada. E isso acontece muito na prática, né, doutor? A gente estava conversando antes e eu tô com um caso em que, num período de 3 anos, né, um senhor teve 8 AVCs e ele morreu no final do terceiro ano com 82 anos de idade, então era uma pessoa idosa, e ele faz um reconhecimento de paternidade afetiva, socioafetiva. E aí tem aquela repercussão patrimonial na herança, né? E esse É, reconhecimento é pro enteado dele, ou seja, ele nunca tinha feito em vida, vivia 20 anos com o enteado e agora ele faz nesse cenário, né? Então, como resolver uma questão dessa com o Código Civil? Acho que são muitos os casos assim e que são impactantes, né? é. E sabe que aqui pensando, quando o Miguel Reale, no Código de 2002, traz para o direito civil o uso das cláusulas gerais, ele tem uma sacada muito importante, né? Ele reconhece que a complexidade da vida humana, ela não é passível de positivação, né, completa, né? Quanto mais nós tentarmos encerrar e tentar prever o comportamento humano, mais rápido a nossa legislação vai acabar desatualizada, né? Então, hoje nós temos uma série de novas doenças, né, e de novos quadros médicos. As demências, elas estão sendo recém agora estudadas. Esse final de semana eu estava vendo que no Rio Grande do Sul está se desenvolvendo uma pesquisa justamente sobre o reflexo desses derrames, desses AVCs e desses aneurismas nas demências senis e até mesmo no desenvolvimento do Alzheimer, né? E o quanto isso impacta na tomada de decisão. E aí, quando se depara com um instrumento que tem o condão de modificar toda a ordem de vocação hereditária e toda a Sim, concorrência sucessória, sem se saber em que circunstâncias essa pessoa se encontrava, porque ela podia, claro, esse senhor podia, né, vamos colocá-lo como hipótese aqui, aparentemente não ter nenhuma limitação cognitiva nem de discernimento, mas muito provavelmente esses eventos hemorrágicos e esses AVCs
tivessem impactado na sua tomada de decisão. E me parece que nesses casos é fundamental que se tenha o respaldo médico, né? Que se tenha um estudo médico, seja do neurologista, enfim, da equipe médica que acompanhava esse idoso, que pudesse certificar que aquela decisão que ele estava tomando era realmente o exercício dessa autonomia, né? Porque, caso E, contrário, ele pode até ter sido induzido a isso no momento de confusão mental, né? e a incapacidade não diz respeito à pessoa saber quem é e que dia é hoje, né? Não é só isso a incapacidade. É, Exatamente. Normalmente as entrevistas que se fazem são assim. Que é. dia é hoje? Quem é o presidente do Brasil? Qual é a moeda que circula atualmente no Não Brasil? se trata disso, né? É algo bem mais profundo, né? Exatamente. E até porque as pessoas normalmente vão treinadas para isso. Então, quando se sabe que o idoso já está num processo de confusão mental, os filhos ou a esposa, enfim, treinam a pessoa para chegar no tabelionato e responder essas perguntas básicas. E a pessoa vai condicionada a responder. Isso não significa de forma alguma que ela tenha discernimento, né? Exatamente. E além de tudo isso, né, de todas esse novo contexto, a gente ainda precisa entender da capacidade civil na web, né? Que aí É. isso é o novo, né? Não, a capacidade civil muda quando a pessoa está no ambiente virtual, né? E a gente tem como exemplo agora a quantidade de pessoas viciadas em jogos online e até em casas de apostas, né? E que acabam comprometendo. Nós temos um novo código no pedaço, né? Que são esses vícios em jogos, em apostas, né? E que são um novo problema de comprometimento patrimonial. E a pessoa é aquela que trabalha, que não tem nenhuma limitação aparente e que muitas vezes não é nem diagnosticada, porque existe um tabu muito grande, né, em cima disso e a pessoa, na verdade, ela é Ela é. incapaz, Não, e o ainda que ambiente virtual é relativamente. um ambiente que combate essa visão. E Ele a a verificação, né? verificação, ele combate isso. Então é realmente bom quando a gente vê com É, crianças a diferença, né? é. E é um ambiente sem regulamentação, o que nos leva a um outro assunto, a necessidade da regulamentação dos ambientes virtuais, né? Porque Exatamente. é um ambiente hoje sem lei, né? Então a gente faz o que dá e corre atrás do prejuízo, mas a regulamentação, ela simplesmente ela não existe. Né? Que é um outro perigo muito grande que impacta diretamente nessas categorias de capacidade. Com certeza. Né? E aí, passando ao artigo 4º, vem uma outra surpresa, porque em 2015 também, quando a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entra em vigência, na verdade, quando é publicada, né, ela entra em 2016, mas ela, de algum modo, tenta desmistificar essa limitação da deficiência, a deficiência mental e física. Então, ela mostra que existem diversos tipos de deficiência, inclusive as socioambientais, né? E que elas não limitam a capacidade do ser humano. Então, mesmo que a pessoa com deficiência seja curatelada, e aí é a curatela da Lei 13.146, ela não vai ter limitado a sua capacidade civil. Então, surge uma nova figura, é o curatelado capaz. Porque até então a gente trabalhava com 1 mais 1 é igual a 2. Se a pessoa é curatelada, ela é incapaz, seja Ah, relativamente, seja absolutamente, né? Se ela for absolutamente incapaz, o curador vai representar. Se ela for relativamente, o curador vai assistir. Era uma fórmula, né? E essa fórmula cai em 2015, dizendo não, agora nós temos curatelados capazes, que são as pessoas com deficiência. E aí surge a seguinte dúvida. Bem, mas lá no inciso 3 do artigo 3º, que está em vigência ainda, diz que aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade
são relativamente incapazes, assim como os pródigos. E existem, e pródigos, claro, né? Nós do direito, a gente adora essa palavra, né? A gente coloca pródigo como causa de incapacidade relativa, mas se a gente perguntar para um médico o que é um pródigo, ele não vai saber dizer. Por quê? Porque não existe CID pródigo. Pródigo é um comportamento, né? Um padrão de comportamento. Muitas doenças e muitos quadros, até quadros psicológicos e de doenças psicológicas, podem resultar no comportamento da prodigalidade. A gente estava falando agora do vício nessas casas de apostas, né, da internet, nesses jogos online, e isso vem despertando nas pessoas o comportamento que a gente chama de prodigalidade, né, que é aquele do desfazimento do patrimônio. E aí se fazia a seguinte pergunta: muito bem, e se o que gera na pessoa falta de discernimento ou comportamento de pródigo for uma deficiência? Nesse caso, nós continuamos atrelados à Lei 13.146, ou seja, a pessoa com deficiência será curatelada sem interferência na sua capacidade, ou ela será uma curatelada pelo artigo 4º do Código Civil, portanto, lá na lista dos interditos do 1767, né? E a doutrina estava bem dividida e a jurisprudência vinha tentando decidir isso. Nós já tínhamos algumas decisões no sentido de que, se a pessoa com deficiência se enquadrasse no artigo 4º, ela seria, sim, relativamente incapaz. Não pela deficiência, mas pelo resultado que enquadrava nas causas dos antigos interditos do 1767. E agora o artigo 4º lança de novo a dúvida. Era uma oportunidade de se esclarecer isso Sim. finalmente, e se perde a oportunidade, gerando mais uma confusão. Porque aí o artigo 4º diz: aqueles cuja autonomia estiver prejudicada. E me parece que esse é um problema constante desse novo projeto, que é o uso de terminologias inadequadas. Autonomia, né? E Puxa vida, é, e autonomia. ao, A gente fica 6 horas conversando sobre isso, né? exatamente, né? Ou seja, como assim autonomia prejudicada? E existe Isso, uma impropriedade terminológica ao longo de todo esse anteprojeto que merece muitas críticas, porque isso gera problemas, e mas depois eu nós, encaixaria advogados, muito é que bem o vamos meu caso sofrer. aí, doutor. Hein? Eu encaixaria muito bem o meu caso aí. Ia, para ti ia resolver. Porque abre E aqui demais, né? abre demais. Nossa, é um universo. Porque quem realmente pesquisa o direito civil e vai para essa esfera da autonomia, dá um livro Dá um que é livro. autonomia, quais são as esferas da Deus do autonomia, o que é o céu. exercício da autonomia, Tu vai para né? sociologia, tu vai para filosofia, tu vai para teoria institucional, tu faz É, uma viagem teórica assim, é. em diversas ciências. Os psicólogos, por exemplo, eles têm eu não sei como é que eles chamam exatamente, mas é uma ferramenta que eles aplicam para medir a autonomia da pessoa. E a autonomia não tem absolutamente nenhuma conexão com a idade. E aí eu lembro que uma vez eu fiz, lá no laboratório de bioética, me aplicaram essa tal de ferramenta, que é um questionário, né? Para medir o índice da minha autonomia e da minha capacidade de decidir. E eu fiquei chocada. Por quê? Porque ele te mede em vários aspectos da vida humana. E tu pode ter muita autonomia para questões patrimoniais e gerenciais, Sim. e tu pode ter nenhuma autonomia para decidir Então, sobre questões médicas, para reagir a situações de crise. Então, é uma complexidade é, que aí o legislador aqui, porque isso é um problema nosso no direito, né? A gente acha que consegue definir e conceituar tudo. E não se pode fazer isso, pelo menos não de forma isolada, não sem conversar com outras áreas. Hoje, mais do que nunca, a interdisciplinariedade ela é fundamental, né? E aí ele fala, né? Autonomia prejudicada, que eu achei péssimo esse termo, né? Prejudicada por redução de discernimento. Que redução? O que é reduzir o discernimento? Que padrão nós estamos usando? Porque para reduzir algo tem que ter um padrão. Então, qual é o padrão que eu tenho para dizer isto reduziu ou isto aumentou? Então, eles estão usando aqui de novo conceitos indeterminados.
E esses conceitos indeterminados a gente sabe que vão nos gerar imensos problemas na prática do direito depois. Porque sim, nós vamos viver brigando com os juízes para saber, ah, não, nesse caso reduziu, nesse caso não reduziu. A bola vai quicar para onde? Para as perícias. E como que um perito, e vamos imaginar um psicólogo vai que passar enxerga essa essa. questão de muito, modo muito mais complexo, ele vai rir. Vai dizer, não, vocês não sabem o que vocês estão falando, né? O que exatamente vocês querem saber, né? Mas aí ele continua, que não constitua deficiência enquanto perdurar esse estado. Ok, então, a princípio, eles estão dizendo que se for por deficiência, essa redução de discernimento, a pessoa continuará plenamente capaz. A princípio é isso, mas aí vem o parágrafo único, que fala das pessoas com deficiência mental ou intelectual. E exclui todos os outros tipos de deficiência que a própria Lei 13.146 fala. E aí nos gera uma segunda dúvida, tá? Então essa exceção do inciso 2 se aplica apenas às deficiências mentais ou intelectuais, ou a toda aquela gama de tipos de deficiência previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, parece que faltou uma interlocução com a própria legislação que está em vigor, né? E que, nesse caso, é uma legislação especializada e que o Código Civil não pode alterar, né? Não tem esse condão. Exatamente. E aí nos coloca em outro problema, né? E aí o artigo 4º A traz mais uma confusão, porque aí ele diz, desde que não constitua deficiência no inciso 2 do artigo 4º, mas aí eles acrescentam o artigo 4º A, dizendo que a deficiência física ou psíquica, aí já não é mais intelectual, é psíquica, então eles usam duas classificações distintas da pessoa por si só não afeta a sua capacidade civil. Mas eles acabaram de dizer lá no inciso 2 que, independentemente de ter a sua autonomia prejudicada, não vai afetar a capacidade civil. Então, são dois artigos que ficam absolutamente contraditórios. Pois é. Mas como é que não dá para entender como vai e tá indo assim, né? Para estar no Congresso assim. É, é. E isso é muito preocupante, porque mais do que soluções, nos trazendo mais confusão. Não, Hoje, além lendo essa disso, proposta, eu não sei responder. e Se me assim, perguntarem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um marco regulatório, na verdade, né? E ele veio para ajudar em muito, né? E daí, num código que em princípio é para ser geral, né? Tu tá contrariando uma, uma legislação que já está consolidada, né? exato, porque lá no artigo 84 e no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz claramente que a curatela da pessoa com deficiência não reduz a capacidade, não afeta a plena capacidade. Aí vem o artigo 4º A dizer que por si só não afeta a capacidade. Então ele está tentando regular É, uma legislação específica. E aí, se a gente vai para a teoria do direito, a gente já encontra o impedimento, né? Então parece que falta também o legislador, né, na hora de fazer essa proposta, se esquecer um pouquinho também das regras de teoria geral do é. direito, que são fundamentais, né, e que não podem ser relegadas. Poxa, isso Mas, está na LINDB, né? sim, sim, exatamente. Mas eu acho ali quando o artigo fala psíquica e intelectual, ele está falando da mesma coisa, né? Pois é, porque em Acho que cima eles falam física ou psíquica, né? Aí em cima ali depois. eles falam mental ou intelectual. É, Então, eles confundem os conceitos pois de que é. deficiência eles estão falando e criam uma deficiência, né? Então, existem propriedades técnicas que não são só terminológicas, né? Elas impactam depois na aplicação. Eu acho que aqui faltou realmente alguém da bioética para ajudar ali na Na formulação da redação. legislação, né? É, é, é.
bem complicado, assim. Então, e era a oportunidade que nós tínhamos de sacramentar de uma vez por todas esse novo Instituto das Incapacidades que foi Sim, inaugurado com a Lei 13.146. E ao invés de se trabalhar nesse sentido e de reduzir as dúvidas que se geraram na comunidade jurídica, e que é natural, a gente vem de séculos, né, trabalhando no Instituto de Capacidades, que era, parece que imutável, e nós mudamos de perspectiva, então é natural que esse desconforto ele aconteça, e aí, o momento que nós temos de tirar as dúvidas, sacramentar o instituto e dizer, olha, a partir de agora é assim mesmo que funciona, se criam mais confusões, né? Então, isso tem me deixado bem angustiada, porque se passar do jeito que tá, eu realmente não sei o que vai ser. Ou seja, o trabalho vai ser nosso, é claro, que nós vamos ter que escrever sobre isso, né? E como se escreve sobre uma confusão dessas, mas em segundo lugar, do judiciário, porque ao invés de desafogar o judiciário, que é um sim, esforço tem que botar um constante que se problema. tem feito, nós vamos ter que buscar de novo o judiciário para que eles corrijam essas impropriedades que foram geradas, né? E que nós vínhamos sanando com o código que está em vigência, né? Então, para que mudar se é para piorar, né? Nós Sim, temos que sim. buscar melhorar, né? Não vamos mexer no que está dando certo, Certo, vamos mexer no que não está dando certo, né? tá certo, E sim. aí, por fim, o artigo 5º, né, que não traz grandes mudanças. Ele tem, na verdade, uma mudança ali na emancipação, e aqui que eu esperava também que modificassem uma regra que é a do inciso quinto, do inciso quarto e do inciso quinto, que são duas causas de emancipação e que são emancipações, né, causas legais de emancipação, que é o exercício do emprego público efetivo e a colação de grau em curso de ensino superior, que a gente nunca viu acontecer desde que a maioridade civil baixou para 18 anos, Sim. porque é praticamente impossível. E se esperava que isso fosse sanado de alguma maneira e continua aqui, só foi reproduzido de novo. Ele fazia sentido quando a maioridade era 21 anos, mas Mas agora não tem o que fazer, é eliminar ou deixar, né? Tem o que fazer. exatamente, é. Eliminar ou E deixar. aí, fora isso, não tem grandes modificações, né? Eles E a mantêm a importância do maioridade aos exercício, 18 anos. a importância do exercício público, né? A importância do exercício Por que que do, não pode do ser exercício privado? Aí eu acho emprego que público efetivo. é. Por que Exato. não pode ser Porque aí, privado? porque aí eles supõem que estaria no inciso sexto, que é o exercício, estabelecimento civil ou empresarial, e Tá eles bom. tiraram o comercial e substituíram pelo empresarial, Sim. né? Mas aí isso é também uma coisa que a gente já criticava, porque ter um estabelecimento civil empresarial não significa praticar atividades de empresário. Sim. O MEI é prova disso, né? As profissões Exato, representadas pelo MEI, no MEI eu acho que 1% deve ter estabelecimento comercial. Não tem, né? exato. E aí a gente escolhe uns e deixa outros de É. fora, Você vê como é que é. né? E aí uma conversa com o pessoal do direito de empresa teria solucionado esse Teria probleminha, solucionado. né? É. Não, mas são muitas coisas que a gente nota realmente que faltou ainda um debate, mas mais que um debate, eu sou um defensor que devia ter no Brasil uma lei que determinasse que todo projeto de lei seria chancelado por um PPG. Então, assim, Legal, adorei. teriam vários PPGs selecionados, uns 100 PPGs no Brasil de faculdades, uns 50. Cada um teria suas matérias e na lei ela seria direcionada e distribuída com um sistema equânime de distribuição. Muito legal. E ali teriam parecer, sabe? Porque a gente tem que tratar o direito como ciência, né? E a lei faz É. parte do direito. Ponto. Né? Eu sou um lumaniano, estudo teoria dos sistemas, né? Uhum. Autopoéticos e para mim o direito é o que Luhmann diz, o direito é lei
decisão judicial. Lei e decisão judicial. Lei e jurisprudência. Lei e jurisprudência, lei e jurisprudência. É essa dobradinha que faz o direito, faz o sistema do direito, né? Ou seja, quando tu está fazendo lei errada e daí tu provoca o judiciário a complementar o sentido jurídico daquilo com uma interpretação, tu causa, na verdade, um descompasso muito grande É, entre aplicar o direito aplicar o direito e o que se passa de fato na nossa vida, né? Parece que é. são coisas diferentes Eu às vezes, né? tenho uma citação do Pontes de Miranda. Ela eu não vou me lembrar dela literalmente, Hum, claro, mas o Pontes ele dizia que o direito, ele nunca vai ser justo enquanto não houver a conversa entre quem escreve o direito e quem pratica o direito, sim, né? Que o direito ele só vai ser efetivamente justo o dia em que houver um equilíbrio entre quem sim. diz o direito e quem pratica o direito. E que essa conversa é indissociável, né? E é justamente isso que falta, parece aqui. Foi tudo feito muito rápido, né? Se a gente analisa a história, eu adoro estudar a história do direito, né? E a gente analisa historicamente como nasceu o Código de 2002, e a gente vê que ele é um projeto que começa a ser trabalhado na década de 70, né? E depois ele tem toda a década de 90 de debates pós-Constituição de Sim, 88, foram 20 para anos, só né? ser exato, para só ser aprovado em 97, publicado em 2002. A gente vê que todas as críticas, obviamente, são merecidas. Ele tem que ter reformas pontuais, porque é claro que nós nos modificamos muito, mas foi um trabalho muito debatido, né? A comunidade jurídica pôde participar efetivamente da formulação desse código, que é o que parece a comunidade está sentindo falta aqui, né? Doutora, uma última pergunta, então. E o que que tu acha de como o livro agora vai ter o livro pelo menos está sendo proposto o livro do direito civil digital. Uhum. Alguns colegas já falaram também que pega LGBT, pega todas essa proteção de dados, todas essas legislações, e daí o Código Civil está legislando sobre isso, né? Mas o que que a senhora acha da capacidade civil, estar o direito civil digital, ou as leis que tem que tratam esses temas estão conseguindo dar conta da diferença que é a capacidade civil numa relação face a face e em comparação com uma relação mediada pelo mundo digital? Não, né? Nós não temos. Nós não temos nem esse alcance. A gente nem tem como ter esse alcance. É aí que eu digo que o direito, ele às vezes é muito audacioso, né? Em querer inaugurar discussões que não lhe competem. E nós não, primeiro que nós não conhecemos o ser humano atrás das telas, a gente ainda não sabe, as ciências médicas ainda não sabem, não conseguiram mapear o comportamento humano. Esse mundo digital, ele é um mundo absolutamente desconhecido, né? Então, me parece que trabalhar hoje com a capacidade dentro da esfera digital, ela exige uma cláusula geral. Ou seja, tem que se dar uma abertura ao juiz de que interprete no caso concreto É uma se a determinada. pessoa para aquele ato tinha discernimento, né, do que estava fazendo. Por quê? Porque pode ser que ela, para todos os outros atos da vida civil, se enquadre na plena capacidade, vamos colocar assim, né? Seja enquadrada, mas que para a prática daquele ato no ambiente virtual, da forma como ela se dá, ela tenha que ter uma análise muito mais aprofundada e até pericial, de se ali ela tem preservado a sua capacidade ou não, né? E isso não aparece. E isso é uma coisa que vem sendo reclamada há muito tempo por quem estuda capacidade civil, que é, primeiro, a necessidade de se diferenciar o que é autonomia do que é capacidade, porque há uma confusão muito grande. E ponto dois, deixar aberto, né, de alguma forma, para que o juiz analise em cada caso concreto se há uma alteração ou não da autonomia da pessoa e de seu discernimento para a prática daquele ato da vida civil.
E aí a gente tem um exemplo, que é o mundo da internet, né? A pessoa pode ser plenamente capaz para 98% da sua vida, né? Mas pode ter o seu calcanhar de Aquiles, e Sim, normalmente ele hoje está vinculado à internet. sim, exatamente. Mas seguimos, né? Temos que seguir estudando, teorizando e tentando achar soluções, né? Isso mesmo, e É isso criticando mesmo. sempre que for necessário e É isso aí. concordando quando recebermos, né, o que a sociedade realmente merece, né? Porque no fim é para as pessoas, né? Claro, Não é para agradar, não é para exatamente. agradar a jurista, Não, né? não, é para servir, para gente que a gente possa ter pelo menos uma ordem, né, de como saber, como agir, né? Eu acho que isso é importante Exatamente, para todo mundo. Agora, se exatamente. essa ordem é confusa, né, É, esse norte que a legislação nos é um norte embaçado, né? A gente não vai é, conseguir seguir adiante. é isso Doutora mesmo. Carolina, quero agradecer, então, em nome do Departamento de Direito Civil do IARGS e em nome da presidente, nossa querida Sulamita Cabral. Muito bom conversar contigo, me deu vários insights aqui para casos concretos que eu tenho no escritório. Uma Que bom, verdadeira aula. Muito obrigado mesmo. que E bom. fica o Eu convite. fico muito Tá bem, eu fico muito feliz também. Quero te agradecer de novo o convite. Contem sempre comigo. Adoro o IARGS, acho um espaço muito bonito de trocas, né? Essas trocas são Tão necessárias, boas. né? Então, eu fico à disposição Sim, eu já ia para quando dizer. precisarem. Vamos precisar, vamos falar sobre capacidade civil e direito civil digital. Quando se... É só me dar a Vamos. data e o Tá horário, eu vou bom. falar. Eu acho que é necessário isso. Tá bem, vamos sim, tá? Combinadíssimo, então. Combinado, então. Obrigado, querida. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Falou.